Boa noite a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, nessa sexta edição da Escola de Inverno 2025, nessa parceria entre o GEPAD, o MDS, o MDA e o MMA, falando sobre as culturas e sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais. Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Luana Paré. Eu sou analista técnica de políticas sociais e atualmente eu sou assessora técnica na Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do MDA. Eu sou arquiteta urbanista de formação e egressa da URGS, gaúcha, né? Então eu estou muito honrada de poder fazer parte aqui desse momento, desse processo com todos vocês, né? Agradeço a coordenação, agradeço a professora Kátia Grisa pelo convite. E assim como eu já vi alguém falando no chat, será também uma dessas noites muito proveitosas, né, e felizes para todos nós. A nossa aula de hoje, nessa segunda semana, né, do curso, tem como base uma frase de uma das nossas conferencistas, né, das nossas professoras nesse momento, que é: se não for para todo mundo, a gente não quer. Desafios de políticas públicas e modos de vida coletivos de povos e comunidades tradicionais. Hoje a gente tem, né, como vocês viram no programa, a previsão de termos a Paula Loureiro Carvalho conversando com a gente, né, da URGS, a Mariana de Andrade Soares, da Emater, Rio Grande do Sul, ASCAR, e o Carlos Alberto Pinto dos Santos, que é da Reserva Extrativista de Canavieiras, na Bahia. Por aquelas situações do destino, hoje Paola e Carlos tiveram situações, né, imprevistos que impediram que eles estivessem aqui conosco, né, nesse momento. Então, o nosso palco todo será da Mariana de Andrade Soares, né, que é extensionista da Emater Rio Grande do Sul, doutora em antropologia, correta, e vou deixar para ela se apresentar, né, dentro desse contexto, né, trazendo esses insumos para um debate que é tão complexo, que é justamente trabalhar com toda a diversidade que nós temos dentro dos povos e comunidades tradicionais e a relação que tem nas políticas públicas, num contexto de sistema focado muito mais na individualidade, né? Então, como que a gente trabalha essas políticas públicas dentro desses modos de vida coletivos de povos e comunidades tradicionais. Mariana, a palavra está contigo. Obrigada, Luana. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Fico assim com um medinho, né, de estar aqui, mas estou acompanhada de todos e todas e agradecer inicialmente, né, o convite da professora Kátia Grisa, que é uma parceira da Emater, né, no Rio Grande do Sul, que também no seu campo de pesquisa persegue, né, a análise das políticas públicas e das políticas públicas na relação também com povos e comunidades tradicionais. Então, uma honra estar aqui e fico também fiquei vermelhinha, né, com assim o que a gente às vezes defende, luta, né, e isso vai se reproduzindo e uma grande querida amiga, né, Camila Carneiro, lá do MDS, e então, fico muito feliz porque realmente a Emater do Rio Grande do Sul tem, né, uma larga trajetória da execução das políticas públicas, seja do MDA, aí, há alguns anos agora Anater, né, via Anater, e também do MDS, né? E pela sua existência também no estado do Rio Grande do Sul, através, né, de dois contratos com o governo do estado, né, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e a SEAP, né, a Secretaria Estadual de Agricultura. Então, já fui apresentada, né, trabalho
na Emater, aqui na sede central, né, em Porto Alegre. Posso dizer assim que sou a única antropóloga, né, oficialmente assim contratada na instituição há 23 anos, né? Então já é uma larga experiência nessa coordenação da assistência técnica, extensão rural e social, que iniciei com todos os povos e comunidades tradicionais, mas depois, desde 2015, né, cada segmento ele exige, né, uma dedicação, uma complexidade das suas realidades, então também esse esforço de terem profissionais e outros profissionais atuando, e já há um tempo, então, a área de comunidades quilombolas é compartilhada, então, está sob a responsabilidade da colega Regina Miranda, que é conhecida de muitos, né? E também os pescadores artesanais, que também é um outro segmento mais trabalhado, na sua especificidade, também é coordenado pelo colega James Roth, né? Então, esse é a nosso esforço aí de trazer hoje, né, algumas reflexões desse tempo, né? Reflexões que às vezes são amparadas em, em, em análises que são feitas academicamente, né? Mas também da nossa prática na relação, né, com as famílias, com os gestores, que todos os atores que envolvem a execução das políticas públicas. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação de hoje para a gente poder começar, então, a conversar um pouco sobre esse tema, então, das políticas públicas e povos e comunidades tradicionais. Então, acho que já falei um pouco, né, do lugar da minha fala, é o lugar da extensão rural e social, né, no Rio Grande do Sul. É sempre importante trazer esse lugar, até porque os serviços, né, de assistência técnica e extensão rural, eles se contextualizam, né, no período pós-guerra e surgem justamente para atender, né, um propósito dentro da Revolução Verde, de transferência de tecnologia, né, de todo o que vem por trás em termos da política agrícola, né, do Brasil, do país, né, causando enormes problemas e consequências, né, que até hoje ainda estamos aí nessa superação. Mas, apesar de todas as mudanças que ao longo de todo esse período, né, a Emater Ascar no Rio Grande do Sul completa esse ano 70 anos, né? Então, só aqui no estado é uma senhora já de bastante idade, mas é preciso reconhecer que naquele contexto que se fala e se traz esse desafio para a instituição, e aqui eu acho que é importante colocar que o desafio está para todas as instituições, e elas iniciam lá aonde nós nos formamos como profissionais, né? Então, parabenizar também a cursos como esse, a todo a outros cursos, né, de graduação também, de pós-graduação que passam, né, é necessário que a sociedade reconheça o lugar e justamente hoje nós sentamos, né, nos bancos universitários ao lado de pessoas que são de povos e comunidades tradicionais, isso é uma riqueza imensa, né? Mas é preciso dizer que há ainda muitas falhas desde a formação dos profissionais até a quem busca vir a trabalhar em instituições como de extensão rural ou no poder público, que tem responsabilidade na construção de políticas públicas que reconheçam as especificidades
étnicas, culturais, raciais, né, ambientais, de povos e comunidades tradicionais. E naquele momento, e aí eu estou falando justamente o momento que eu chego na instituição através do concurso, que foi no final da década de 90, início dos anos 2000, que através de uma política pública, né, que inicialmente se denominou Pró-Rural 2000 e depois foi reformulada sendo denominada de Programa RS Rural, que era um contrato entre o governo do estado e o Banco Mundial, na qual o Banco Mundial impõe, né, para o estado do Rio Grande do Sul que para executar o programa, esta política pública, aportar esse recurso, como aportou para diversos países considerados do terceiro mundo, para combater a pobreza rural e a degradação dos recursos naturais, que tivesse que trabalhar com esses públicos assentados da reforma agrária, povos indígenas, remanescentes de quilombos, pescadores artesanais, profissionais, como foram designados, e pecuaristas familiares. Isso chega para uma instituição que historicamente trabalhou com agricultores familiares, onde é preciso mudar as lógicas, né? Principalmente de um corpo técnico que é formado por profissionais da área agropecuária, né, de que como vai trabalhar, sendo que os modos de vida, as expectativas de vida, todos os processos, né, não são os mesmos que os agricultores familiares, né? Então, é preciso iniciar um processo de capacitação desses extensionistas, né? No momento até que, quando lá iniciamos no RS Rural, nós tínhamos somente 6 comunidades quilombolas reconhecidas no estado do Rio Grande do Sul, porque ele é anterior ao decreto, né, que vem somente em 2003, 4887, que aí reconhece que as comunidades podem se autodeclarar e se autorreconhecer, né? Anteriormente a isso, era necessário toda uma perícia, um laudo antropológico para validar esta identidade. Então, nós começamos com um universo bastante pequeno, mas que nos desafia, e aí pela minha própria formação mesmo, dentro da área da antropologia, que é a área da etnologia indígena, muito voltado para os povos indígenas, né? E a complexidade, sendo que no estado do Rio Grande do Sul, né, mais recentemente, temos 4 povos indígenas reconhecidos, né? São os Charrua, Guarani, Caigã e Xoclê. Isso é num contexto que eu trago institucional, né? Impulsionado por uma política pública, né, que aporta recursos, mas que ainda é preciso, assim, numa análise, entender que ela, por mais que se busque a reflexão com os extensionistas, que eram comunidades, que como pensar essas coletividades, esses modos de vida diferentes, ainda se reproduziu muito o mesmo pacote, vamos dizer assim, que se trabalha com os agricultores familiares, né? Pensando uma produção, um lucro, um resultado, sendo que essas comunidades, cada uma delas tem uma série de questões que as unificam e também as diferenciam, né? Mas pensando enquanto públicos da extensão rural, é preciso né, situar, vamos dizer assim, que há uma como vou dizer assim, todos os povos e comunidades tradicionais, eles acabam englobados por uma categoria maior, que é de agricultores familiares, né? Isso está previsto na lei, né, na Lei 2006, de 2006, aí da agricultura familiar, que ela já diz lá que também são beneficiários da política os silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, remanescentes quilombos, e já se fala em povos e comunidades tradicionais, né?
Posteriormente, né, vem também o Decreto 6040, através, né, da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aqui eu separei, né, que é povos e comunidades tradicionais, mas queria chamar um pouco a atenção entre povos indígenas e comunidades tradicionais, né? E dentro desta categoria, nós temos 28 segmentos que estão reconhecidos, né, enquanto povos e comunidades tradicionais, em todo o país. E que, para a extensão rural, né, enquanto, de fato, um público que a extensão rural atua mais e que se torna, já com todas as dificuldades que eu vou abordar na sequência, nós trabalhamos mais com povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanais, e nós temos no estado do Rio Grande do Sul, reconhecido por uma lei estadual, os pecuaristas familiares, que não estão reconhecidos através do decreto. Mas nós temos tantos outros segmentos sociais, né, ciganos, povos e comunidades de terreiro, de matriz africana, os pomeranos, enfim, extrativistas, ribeirinhos, tantos outros, né, como tem aqui também o comitê do bioma Pampa, né, de povos e comunidades tradicionais, e muitas vezes existem segmentos que querem ser alvo da política, né, ser incluídos como de direito na política que vem falar na sequência, que é a Política Nacional de Assistência à Terra e Extensão Rural, a PENATER, de 2010, e também temos a nossa política estadual, a PEATERS, mas que ainda não se alcançou, né? Bom, de lá para cá, volto aqui nesse slide, nós temos que também reconhecer de que, quando nós falamos de povos indígenas, nós temos que ter, né, ciência de que, em relação aos povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, por serem povos originários, né, eles eles têm uma experiência anterior, né, de toda uma política indigenista que lhe é de direito, mas um histórico de um Estado brasileiro que, pelo menos até a Constituição de 88, teve toda uma política tutelar, assistencialista, integracionista, né? E que, quando a gente fala, né, principalmente para o contexto da região do sul do país, nós temos N sequelas, né, deste processo histórico colonial, podemos dizer, de 525 anos, mas pelo menos até 88, a nossa Constituição, uma política que nega, né, todos os direitos, né, viola todos os direitos dos povos indígenas e atuaram no sentido de que eles se integrassem à sociedade, à civilização, vamos dizer assim, e quando a gente está falando de agricultura, né, dos povos indígenas, principalmente vamos falar aqui da etnia caigangue, diferente, né, das outras, e principalmente dos Guarani, ela impõe o mesmo modelo de agricultura que vinha e que é presente no entorno desses territórios. Já as comunidades tradicionais, e aí nós temos os direitos, né, enquanto sujeito de direitos quilombolas, também a partir da Constituição de 88, os pescadores e os demais segmentos, eles são totalmente invisíveis ao olho do poder público, né? Totalmente marginalizado das políticas públicas, sejam elas da agricultura ou qualquer outra política que os vejam como povos específicos, né? Então, a gente começa a ver diferenças, né, quando a gente vai trabalhar no todo, né, pensando e tendo que olhar a tempo as realidades, os processos históricos de cada um dessas comunidades.
Mas quando a gente está falando de políticas públicas e povos e comunidades tradicionais, se tem um avanço e um retrocesso de se pensar políticas específicas, mas nós temos, por eles também serem englobados por essa categoria da agricultura familiar, o acesso às políticas públicas da agricultura familiar, cuja porta de entrada é ter a carteira de identidade do agricultor familiar, como a gente diz, né, que é hoje CAF, em substituição à DAP, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que hoje está regida por esta portaria de março, né, do MDA, já começa os entraves, apesar das flexibilizações que nós reconhecemos, né, ao permitir que, quando se trata de povos indígenas e comunidades quilombolas, possa-se flexibilizar, né, ou garantir autodeclarações, né, de pertencimento étnico, para que essas comunidades possam, de fato, acessar, ter, né, ser reconhecido como agricultores familiares e pleitearem as políticas públicas que estão disponíveis, vamos dizer, no cardápio das políticas públicas, seja ela um PRONAF ou um programa de aquisição de alimentos, que também há flexibilizações, né? Como o próprio também Política Nacional da Alimentação Escolar, que inclusive para povos e comunidades tradicionais isenta a obrigatoriedade da CAF e permite que seja através da inscrição do cadastro único. Só que nós, nesse universo, é preciso, né, para se considerar também como agricultores, ter a comprovação, mesmo por autodeclaração, auferindo até a sua renda bruta familiar da UFPA até R$ 82 mil ano, que 50% da renda advenha da sua UFPA. E a gente conversa muito com a colega Regina Miranda e participa de debates, né, feitos principalmente pelas comunidades quilombolas, que muitas comunidades quilombolas são prestadoras de serviços, né, e têm dificuldades, né, de comprovação desta renda, porque ainda são mão de obra, né, em propriedades fora, né, das suas comunidades, que foi a forma de sobrevivência e de resistência também a um processo duro, né, que vivenciam, né, no seu histórico e no seu dia a dia também. Então, a gente tem que pensar que, apesar de garantir que povos e comunidades tradicionais tenham acesso às políticas da agricultura familiar, e como eu digo, às vezes flexibilizando mais, mas não transpondo situações que são estruturantes, né? Nós temos, sim, e principalmente quando estamos falando de povos e comunidades tradicionais, a necessidade do reconhecimento e da regularização dos seus territórios tradicionais, né? No sentido de que a vida desses coletivos ela está intrinsecamente relacionada a ter a terra, né? E a forma de se relacionar aos usos. Mariana, desculpa, fechou teu microfone. Você pode. Fechou. Será que me perdi muito ou foi rapidamente? Foi rapidinho, não foi muita coisa, não. Aos Tá. usos, você estava se referindo aos usos. Os usos, tá. Que bom. Vamos lá. Vamos aqui.
da importância, né, como eu vinha dizendo, fundamental de que para esses povos ter a terra, né? E que a gente sempre coloca que há uma disputa, né? Não só da terra em si, né? Mas uma disputa de uma forma, de uma ontologia, de uma cosmologia, de uma forma de ver esta terra e de se relacionar com essa terra que é diferente, né? As dificuldades, então, do acesso às políticas públicas ainda, né? Principalmente de crédito, que apesar da flexibilização da emissão da CAF por autodeclarações, quando a gente está falando de crédito e crédito agrícola, nós estamos dizendo que a garantia do crédito é a terra. E os bancos não aceitam, né? Sem que tenha esta, principalmente os povos indígenas, em que aonde eles têm as terras demarcadas e reconhecidas pela União, eles têm o usufruto desta terra e não a posse desta terra. Então, Mariana, me sim, desculpa, é que saíram os slides. Tá aparecendo a tua tela, tá, que aparece todo mundo. tá. Então vamos de novo. Eu acho que o computador está tendo vida própria. Tá muito frio aí, eu sei. Ele deve estar sentindo frio, tadinho. Tá, agora tá vendo? Sim, agora estamos vendo. Tá, perfeito. Voltamos então. E nós também temos que reconhecer que esses povos e comunidades tradicionais têm uma série de dificuldades de acesso à documentação, desde a documentação mais básica, né? A carteira de identidade, o CPF, mas também estamos falando do CAF, do CAR, que é uma questão bastante complexa, o talão de produtor, que nós já temos algum avanço no reconhecimento do bloco do quilombola, né? Temos alguns diálogos com a Cefaz para garantir também aos indígenas, mas, enfim, temos essa questão bem presente no dia a dia das famílias desse segmento. E aí, acho que mais movida, né, por também coordenar na Emater essa importante política pública, criada em 2011, ainda dentro do Plano Brasil Sem Miséria, que foi o programa de fomento às atividades produtivas rurais, que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é o MDS, que é uma política pública, né, voltada à pobreza rural, né, ao combate da pobreza rural, enfrentamento da pobreza rural, e que ela tem como objetivo, né, oportunizar a política, ela associa a transferência de renda não reembolsável para o beneficiário, que hoje é no valor de R$ 4.600, associada à prestação de serviços de ATERS, né? Seja através de um diagnóstico da família, elaboração do projeto, visitas, capacitações, e que esse recurso, né, respeitando, dando a autonomia para que a família defina aonde ela vai executar esse projeto produtivo, ele tem como foco a segurança alimentar e nutricional e ou o incremento de renda. Né? A gente sabe que a questão da pobreza rural, e aí nós não estamos falando só de comunidades, povos e comunidades tradicionais, mas as maiores desigualdades, elas são, né, de cor preta e de etnia indígena, né, no meio rural, mas nós temos muitos agricultores familiares. Até procurei o dado mais atualizado do cadastro único no estado do Rio Grande do Sul, pensando a faixa da pobreza rural, é acima de 70 mil famílias, né? E aí nós estamos falando porque a pobreza rural é multidimensional, né? Não é só, a política pública entra pelo recorte de renda, né? A per capita até
cento, agora me fugiu, 189.218 reais, a pobreza até 218 reais per capita, mas a pobreza, dentro da sua visão, né, múltipla, a gente perseguiu, né, já desde 2012 a execução dessa política pública, e com mais de 18 mil famílias e muitos povos e comunidades tradicionais, e com a estiagem e as enchentes também, passamos a buscar essas famílias novamente, né? É a falta da regularização fundiária, é a marginalização territorial, né? Vivem em locais com relevo altamente acidentado, pedregoso, com baixíssima fertilidade, insuficiência de infraestrutura social e econômica, uma baixa produção de autoconsumo, e aí nós temos que reconhecer uma alta dependência externa de alimentos, né? Se não tem nem produção de autoconsumo, muito menos um excedente de comercialização. É um público que a maioria das famílias são, né, majoritariamente mulheres responsáveis pelo sustento da sua família, e, como eu falei, as maiores desigualdades estão, né, entre os povos e comunidades tradicionais. Nós temos vários resultados, né? E aí, acho que veio um pouco a frase que a Camila e que a Luana abriu aqui a nossa aula de hoje. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul também tivemos a primeira chamada pública do MDA de a terra indígena, que buscou associar o programa de fomento e pensar uma terra indígena específica, né, que reconheça realmente o modo de vida, que procure dentro de uma perspectiva de autonomia, de protagonismo, de participação, de inclusão social e produtiva. Mas, quando a gente sempre procurou incluir esses públicos, e às vezes a gente se depara, claro, cada Emater no país tem uma, não que a Emater Rio Grande do Sul tem vários problemas hoje de diminuição do seu quadro de profissionais, diminuindo a sua capacidade de atuação, né? Mas sempre nós defendemos a questão de que, se nós fôssemos incluir uma determinada comunidade quilombola, uma comunidade indígena, no programa de fomento, e a política pública tem o seu critério de enquadramento, que é estar na renda per capita, inicialmente somente da faixa de extrema pobreza, e depois de 2023 passou a incluir também a faixa de renda de pobreza, e residir no meio rural, o critério já está colocado. Então, se numa determinada comunidade nós estamos falando de 200 famílias, 400 famílias, como nós já tivemos 1.500 famílias, nós temos que nos preparar, enquanto assistência técnica, para ser para todos. Porque se existe o critério de enquadramento e ainda tu procura ainda selecionar quem fará parte dessa inclusão, isso é motivo, né? Isso pode impulsionar conflitos internos, maiores desigualdades. Então, se a política pública é dentro desse critério, ela tem que ser para todos. Então, a Camila, né, gravou um pouco isso, e nem sempre ocorre dessa forma, na relação que a gente já teve com outras entidades de ATER em todo o país. Mas aqui a gente perseguiu isso, né? É preciso também colocar que o programa de fomento, enquanto uma política pública com bastante êxito, né? Êxito em que sentido? Que ela dialoga com as necessidades e a demanda dessas famílias e dessas
comunidades tradicionais. Primeiro, porque a família pode pensar o seu projeto produtivo, né? E a gente tem que pensar que a nova ruralidade, ou quando a gente fala da pluralidade dos, né, dos segmentos que compõem este rural, nós estamos falando, né, de projetos que não são só dentro da perspectiva da produção de alimentos, mas mais do que talvez incluir, ter, né, nessa experiência toda, projetos bastante de empreendedores que envolvem atividades não agrícolas, um dos resultados é que os projetos eles são bastante diversificados e 80% das famílias elas passaram a produzir algum alimento de alto consumo. Tem uma horta, um chiqueiro, um galinheiro, né? Os pescadores puderam comprar seus apetrechos, qualificar lá a sua atividade de pesca. E isso nós estamos falando de uma renda não monetária importante, que deve ser calculada e quantificada no sentido de trazer esses elementos para o debate nos resultados das políticas públicas. Nós temos também famílias que passaram a comercializar, né, muito mais numa cadeia curta para os vizinhos, vendendo pães, bolachas, ovos, hortas, né, hortaliças, perdão, feiras, mas não atingindo daqui a pouco a ponte para os mercados institucionais, porque a política pública também tem as suas limitações. Mas nós temos várias atividades não agrícolas também, né? Temos os empreendedorismos dessas mulheres com artesanato, com os panificados, o artesanato indígena. Nós temos o caso que virou um grande exemplo no país, e aí eu fico mais uma vez envergonhada, né? Que nós tivemos uma situação de pescadora na colônia Z3, em Pelotas, que ela perguntou para a extensionista que ela ia investir num freezer, né, para poder armazenar o pescado que o marido e ela trabalhavam, mas que parte do dinheiro ela queria fazer um sex shop, né? E aí, bom, meu Deus, será que o recurso pode ir para o sex shop, né? E na visão empreendedora desta pescadora, né? Os maridos ficavam muito tempo fora pescando e havia um mercado interessado, né, naquela maleta que ela comprou, que envolvia lingeries e outros produtos, enfim, do sex shop, né? Aí eu tive que perguntar ao Ministério se poderíamos, né, permitir o tamanho empreendedorismo desta pescadora, e de fato foi autorizado. Brasília esteve aqui, ela já tem 2, 3 maletas, né? Foi um resultado muito positivo. Então, são questões que a gente vê, né? Assim, a gente gosta de trazer esses exemplos mais, assim, que chamam a atenção, porque realmente tem que pensar, né? Para além do que é, claro, a importância da segurança alimentar e nutricional, né? Reconhecer essas capacidades produtivas, esses arranjos produtivos também, mas também outras rendas que vêm a garantir essa qualidade de vida, o bem viver dessas comunidades. E aí o que chama atenção também, quando a gente pensa povos e comunidades tradicionais, é que se tinha uma expectativa muito de que os projetos seriam mais coletivos, porque o próprio programa de fomento ele permite que as pessoas se conjuguem dentro da sua forma de coletivização a somar, né, este valor de 4.600 e fazer algum investimento de maior valor. E isso não se traduziu, assim, numa expectativa que se tinha. Os projetos são mais familiares, mas entendo que também faz parte de um processo de construção, né? Até porque se a gente pensar as comunidades quilombolas, a maioria tem associações, porque também é a porta de entrada para a reivindicação do seu direito territorial, né? Temos menos associações de comunidades indígenas, pescadores também têm a sua forma de organização,
enfim, mas os resultados existem, né? E aí, para pensar um pouco e abrir também um pouco para as questões e o debate, né? Existem vários desafios, né? Na construção das políticas públicas. E essa construção, ela de fato tem que ser feita né? Com as organizações representativas dos segmentos, né? Com as famílias, pensando e aí vendo também um pouco a intersetorialidade, que me parece que ainda é muito fragmentada, né? É o MDA, é MDS, nós temos, a partir desse governo de Lula, o Ministério dos Povos Indígenas, tem o Ministério da Pesca. Então, como, né, alargar essa discussão para, de fato, alcançar, né, a garantia desses direitos, que ao cabo é disso que nós estamos falando, né? Questões estruturantes que têm que ser vencidas, né? Reconhecimento dos direitos territoriais, né? A demarcação das terras indígenas, dos quilombos, né? Todo o enfrentamento que se tem da, da relação no sul do país com o agronegócio, né? Questões ambientais, né? Os empreendimentos, né? Tudo isso incide sobre essas famílias, seja desde a questão da mineração, né? E empreendimentos de energia, né? Renováveis, enfim. Reconhecer as capacidades produtivas, os arranjos produtivos dos agricultores de povos e comunidades tradicionais, né? Os quilombolas reivindicam esse lugar como os agricultores, né? São guardiões de sementes, são guardiões dessa biodiversidade, agrobiodiversidade, né? É preciso ter essas políticas públicas específicas e incluir efetivamente nas políticas da agricultura familiar, né? Hoje nós estamos tendo a primeira experiência no estado do Rio Grande do Sul com o PAA indígena, né? É preciso se avançar no PENAI, né? Esse acesso a esses mercados institucionais, né? O protagonismo das organizações representativas, né? Das associações, das cooperativas, de todas as formas organizativas, né? E principalmente no contexto que a gente vem vivenciando, nosso estado, né? 3 anos de estiagem, enchente, a maior enchente, a catástrofe, né? Dessa crise socioclimática. Esses povos e comunidades tradicionais são os mais afetados, né? Então, a própria Emater fez esse levantamento, né, com as enchentes de maio, por as vulnerabilidades pré-existentes dessas comunidades, né? Tivemos aí famílias que tiveram que sair, né, ir para abrigo, reincidência, né, do fenômeno sobre essas comunidades, e ao mesmo tempo que são os mais afetados, né, que é a que a gente fala de justiça socioambiental, é preciso reconhecer o papel dessas comunidades, né, nesse enfrentamento das crises socioclimáticas, né, de reconhecer a resiliência e a resistência dessas comunidades. Então, tudo isso é o que falta, né, que são limites, né, que são ausências ainda do poder público e das instituições e da sociedade, porque a gente também, quando está falando, né, de povos e comunidades tradicionais, a gente fala de justiça socioambiental, nós estamos falando do racismo ambiental, institucional, do preconceito, né? Principalmente nas minhas falas, sempre falo isso, né? Lá desde os gestores municipais que não reconhecem, né? Que dificultam, né? Que um quilombola participe de um PAA regular, que ele já é um público preferencial, e é preciso daí, né, como um indígena também, precisa ter um PAA específico, que eu acho que é importante também no crescente das políticas públicas, mas porque, por mais que seja preferencial, acaba que ele é
negado esse direito, né? Não é efetivado, né, essa inclusão, e a gente escuta isso no nosso dia a dia, né, enquanto extensionistas, e aqui dizer assim que por todas as dificuldades, né, mas a gente tem que aqui, e com certeza deve ter extensionistas aqui, né, reconhecer, né, o papel que nós temos, né, enquanto profissionais na relação, né, com essas comunidades, com os agricultores e com o enfrentamento, né, que temos de fato de ter um modelo de produção diferenciado, né, de agricultura. É isso. Desculpa interromper. Pode Sim, finalizar. Quer dizer que a gente já chegou nos 30 minutos. Tá. sim. Então, já finalizei, então, e agradecer, são tantas questões, e espero aí que a gente possa fazer um debate. Muito obrigada por enquanto. Mariana, muito obrigada. Eu sou péssima nisso, que eu sou uma moderadora terrível. Eu fico ouvindo as pessoas, fico encantada e tenho muita dificuldade de interromper, ainda mais quando é uma coisa assim tão enriquecedora como que você trouxe hoje para gente. Então, desculpa, mas muito obrigada, né, por toda essa, enfim, por todo esse manancial de informações e de conhecimento que trouxeste para nós, né? É interessante porque já, né, sou gal, já trabalhei aí também, enfim, até com algumas dinâmicas mais próximas com a Emater. E aqui em Brasília, né, a gente traz justamente, faz essas relações, né, que a percepção que tem no estado, enfim, né, nas regiões, é a mesma que se tem aqui, né, com quem trabalha com povos e comunidades tradicionais, em relação a essa invisibilização e essa ausência de acesso, né, às políticas públicas. Então, é muito desses pontos que você trouxe, né, trazendo algumas coisas que também me fizeram pensar bastante, em relação a essa questão da restrição, né? Em que ambientes, que públicos que são beneficiados e que públicos que não são beneficiados adequadamente das políticas públicas, né? O que são essas travas, né? Quais são esses contextos, né? E essa questão que é um fato, né? A questão de que há uma estrutura complexa que é pautada pelo racismo institucional, que é uma grande questão na sociedade, e como trabalhar isso dentro do espaço que nós estamos, né? Como que a gente amplia esses acessos, como que a gente permite que os povos e comunidades tradicionais realmente sejam colocados como público cidadão, né? E que acessa todas as políticas públicas sociais de um modo geral e na agricultura familiar em específico, né? E um pouco também, aí trazendo alguns diálogos aí, quando você coloca em relação a ao próprio PBSM, né, ao Plano Brasil Sem Miséria, que tinha todo um contexto de governança que realmente foi muito significativo para trazer à tona, inclusive, vários debates dessas políticas públicas. Mas essa questão de em que espaço que os povos e comunidades tradicionais são colocados em termos da produção, né? Então, quando você coloca aí no seu slide do reconhecimento da produção de povos e comunidades tradicionais, né? Que se tem uma tendência, e isso é um fato, de colocar esses públicos num espaço assistencialista, né? Num espaço que precisa do governo, precisa do Estado para ter condições básicas, né, para atuar. Sim, é fato, precisa com muita consistência em função de todo um processo histórico que temos, né, de processo de escravização africana, né, o processo de destruição dos nossos povos indígenas, né? Então, sim, há uma dívida real nesse sentido,
mas também identificar esse outro lado que a assistência técnica e extensão rural traz com muita riqueza, né? Que é de trazer esse potencial de reconhecimento de construção de riqueza do país. Porque, na realidade, é isso, a sociobiodiversidade, né? A construção social é africana, é indígena, né? É afrodescendente, indígena. E a sociobiodiversidade é essencialmente de povos e comunidades tradicionais, né? E é uma das riquezas que mais se coloca, ainda mais nesse ano de COP30, né? No Brasil, como uma grande, né? O grande trunfo, a grande riqueza do Brasil. Então, essas oposições, eu acho que é uma coisa importante da gente colocar também nesse campo de desafios das políticas, né? Como que se visualiza, como se enxerga essa produção advinda de povos e comunidades tradicionais, não se reconhece essa riqueza própria dos povos e comunidades tradicionais, né? E como a assistência técnica tem esse poder de fazer isso vir à tona, né? Além de catalisar uma série de políticas públicas. Nessa questão das historinhas, né? Eu gosto de contar também uma situação quando a gente foi no semiárido, na região do semiárido em Minas, Francisco Sá, uma comunidade quilombola lá, que a gente tinha feito um processo também de assistência técnica e extensão rural. E nós tínhamos uma situação de uma pessoa que uma pessoa em situação de rua. Era quilombola, tinha seu terreno, mas não tinha como morar nele, porque não tinha casa, enfim, tal. E ele era acolhido pela comunidade, ele era mantido pela comunidade, mas ele não tinha moradia. Com a assistência técnica chegando lá, ele foi incorporado dentro do contexto. E aí entra essas coisas, né? Se não é para todos, né, não faz sentido. Tem que ser para todos, porque ele não se enquadraria como um agricultor familiar, ele não produzia, né? Mas naquele contexto, sim, foi para todos. E assim, sendo bem rápida na história, ele, quando nós fomos visitá-lo, ele saiu de uma situação de situação de rua para ser o maior produtor de porcos da região. A gente chegou em julho, ele tinha encomenda até dezembro, né? Isso foi assistência técnica que fez. Quando trouxe esse olhar diferenciado do processo humano, né? Do processo naquele contexto coletivo, foi uma dinâmica familiar, né? Foram também assim ações familiares, mas ele se sentiu acolhido no sistema coletivo, né? E a assistência técnica trouxe isso. Então, acho que essa questão também né, do que é esse familiar, ele está inserido em contextos, né, da coletividade, processos em que realmente a gente tem o fomento aplicado, né, em outros estados pela coletividade para montar uma agroindústria, para comprar, né, um freezer maior, enfim, tal, uma parcela sua. Então, eu acho que, assim, são muitos desafios, como você colocou, uma série de questões, a gente não, enfim, muitos anos aí para poder atuar em tudo isso, mas foram questionamentos que me vieram também e fico, assim, muito grata, porque aprendi muito, né, hoje. É sempre bom ouvir um extensionista, eu valorizo muito, porque são processos que a gente vê, né, em 2 anos e meio, eles fazem uma diferença muito significativa na vida de coletivos, né, de pessoas e de coletivos. Então, muito obrigada.